Olá, caminhante! Vamos dar sequência aqui com o nosso livro Mensageiros do Amanhecer. E agora que a gente já viu a introdução, o prefácio, como foi a história aí, né, das autoras, da editora, né, de quem recolheu todo o material e quem canalizou todo esse material, e a gente viu como isso tem semelhança, né, com os nossos processos, com os nossos projetos, o quanto a gente pode se espelhar ali em tudo o que aconteceu. Agora a gente vai começar realmente a entrar em contato com a mensagem dos pleiadianos, tá? Com tudo que eles trazem de informação para a gente sair um pouco dessa dimensão em que a gente se encontra. Então é importante, antes de começar essa leitura, avisar que é preciso abrir um pouco a consciência, expandir um pouco mais ela, ter uma mente aberta, né? Se você tiver uma mente muito fechada, se você for muito racional, muito cético, vai ser difícil acessar todas essas informações e processá-las, tá? Porque é realmente algo muito profundo, algo muito revelador, eu diria, né? Que é completamente diferente do que a gente está acostumado, da realidade em que a gente vive, né? Então é preciso realmente estar aberto para receber essa informação, até porque ela vai ser entregue não só no nível intelectual. Eu acredito que o intelectual é o último dos níveis, né? É como se eles estivessem distraindo a mente, né, com as palavras, com o texto ali, intelectualmente falando, para eles poderem entregar junto um pacote energético. Então esse livro, ele vai ser lido num campo muito sutil. Então é natural que conforme a gente leia, a gente sinta emoções, a gente sinta sensações no nosso corpo, porque ele realmente tem algo além daquilo que a gente lê, tá? Então é importante avisar que tudo isso é absolutamente normal. E diferente da leitura aí do prefácio e da introdução, a partir de agora, né, eu estava lendo aqui, preparando para poder trazer para vocês essas informações, né, que eu gosto de acrescentar ou de refletir um pouquinho melhor a respeito de tudo isso junto com vocês. Eu senti que agora eu tenho que ler tudo, então nós vamos ler o capítulo junto, porque eu comecei a sublinhar, né, eu estava fazendo a leitura, começou a ficar totalmente amarelo, porque tudo eu achava importante, todas as informações que eles trazem são diferentes para a gente e merecem algum tipo de comentário, algum tipo de explicação. Então eu decidi, né, me veio para justamente fazer a leitura com vocês. Então eu vou ler uma frase, um parágrafo e vou comentar se eu sentir alguma coisa ali, tentar aprofundar um pouco mais ou tentar explicar o que exatamente aquilo quer dizer. Então vai ser assim a leitura a partir de agora, capítulo por capítulo, para não ficar tão longo, tão pesado, porque tem muita informação ali para processar, não é uma simples leitura, tá? Então vamos lá, vamos começar, né, o capítulo 1, que se chama Embaixadores através dos Tempos, e aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre quem são, né, os pleiadianos, o que eles estão fazendo, de certa forma aqui, né, eles vão falar um pouquinho mais a respeito. Nós estamos aqui, somos os pleiadianos, um conjunto de energia das Pleiades. Temos uma longa história, nossos ancestrais vieram de outro universo que atingiu a conclusão, um universo. Vocês trabalham num planeta que está chegando à conclusão e nós estamos aqui para ajudá-los nessa tarefa. Essa conclusão ou transformação tem sido anunciada há éons. É um momento importante. O que acontecer na Terra agora irá afetar todo o universo. Aqui é interessante pensar, né, que nós vivemos num universo que está em constante transformação e evolução. Se a gente estudar astronomia, né, ou ver ali tudo que a NASA traz, tá sempre alguma estrela morrendo, que se transforma numa supernova, que vai dar origem a novas estrelas. Então existe todo um processo no universo de morte e transformação, que gera vida, que gera um novo ciclo, que gera uma nova expansão. Então aqui é interessante a gente pensar que o que a gente está vivendo já aconteceu
em outros lugares, em outras galáxias, em outros universos. Nós não somos os únicos a estar vivendo isso. Então, justamente quem já passou por isso acaba tendo, né, essa missão, digamos assim, ou até uma escolha mesmo, né, do ser ali, da alma, de ajudar nesse processo, porque eles justamente já sabem como é. Então aqui, né, eles falam que justamente os ancestrais deles já atingiram todo esse processo, já vieram de uma conclusão de um universo que acabou, né, que teve uma transformação para uma outra forma de vida, para um outro universo, deu origem a outras energias de criação. Tá? Então, a Terra ela está passando por esse processo, esse universo, na verdade, né, de estar chegando a essa conclusão também. E aqui, gente, não precisa ficar com medo, porque na verdade isso demora muitos e muitos anos, milhares de anos. Então, não é algo assim que vai acontecer amanhã, né? Então, realmente é um processo de transformação. Né? E aqui ele fala, né, de éons. Éons é uma medida de tempo, né, um pouco maior, aí, muito grande. Né? Então, quando fala em éons, a gente está falando de uma medida de tempo até atemporal, porque não pode ser contada com o tempo da Terra, né? Mas é muito tempo. Então, éons é uma medida de tempo muito grande, né? Uma medida espacial de tempo. Então, é realmente bastante tempo. E até também pensar que essa ajuda ela vem porque de certa forma afeta todo o universo. A gente vive, né, num espaço em que tudo afeta o todo. Então é uma reação em cadeia, é o efeito borboleta, né? Então por isso também que existe muita atenção voltada para a Terra hoje, porque tudo o que acontece aqui afeta todo o universo, afeta outros planetas, outras galáxias, por mais que a gente ache que estamos separados de tudo. Então por isso também que existe esse grande interesse, né, em que a gente evolua, em que a gente desperte, em que a gente se abra para tudo isso, né? Então, continuando. A transformação consiste em vocês compreenderem quem são para poderem levar adiante a experiência. Nossos ancestrais vieram de um universo que havia se completado e então compreendido universalmente que era o Criador primordial, a causa primeira, ou a jornada do Criador primordial no tempo. Eles vieram de um universo que havia descoberto a sua essência e criatividade. Descobrindo essa essência, descobrimos que somos criadores. Olha que interessante aqui. Na verdade, esse processo cósmico, ele se encerra quando o ser evolui a tal ponto de ele perceber que ele é o criador da própria realidade. Então aqui a gente percebe, né, essa abertura que a gente está tendo para a física quântica, para falar que nós somos criadores da nossa realidade, mas é algo muito vago ainda, algo que a gente ainda tem muita dificuldade, né, em lidar na prática com tudo isso, em sentir que a gente cria realmente a nossa realidade, apesar de sim a gente criar, só que a gente cria com muitas barreiras, a gente cria através do medo, a gente cria através de uma energia muito densa ainda, uma vibração muito mais baixa. E conforme a gente vai evoluindo nesse processo, a gente vai ganhando mais poder, mais força, né, de uma maneira muito positiva, na verdade, conforme a gente vai evoluindo, expandindo a consciência, percebendo que temos muito poder, né, porque somos criadores, todos somos. Então, chegar a essa conclusão é quando os seres evoluem a ponto de estarem totalmente conscientes de que são criadores, né, que eles completam essa jornada e percebem que eles estão criando a própria experiência, que eles podem criar um universo se eles quiserem, que eles são simplesmente criadores. Então é quando realmente entra nessa fusão com todo, com Deus, com tudo que existe, com o universo, né? Eles realmente completam um ciclo. É como se um jogo acabasse, não tem mais graça, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde expandir, né? Então ele recomeça criando um novo universo, se esquecendo de quem é, para passar por esse processo de conclusão novamente, de volta, né, a essa consciência. Mas claro, provavelmente de novas maneiras, com outras variáveis. Eu acho que tudo é possível aqui, não tem nem como a gente imaginar como seria isso. Nossos ancestrais tiveram a escolha de voltar ao Criador primordial, que é simplesmente movimento, e permanecer dentro daquela vibração, ou continuar como sempre acontece quando a conclusão da forma é atingida.
Eles escolheram vir a este universo como embaixadores, porque perceberam que um dia vocês estariam prontos para a conclusão. Vieram para as Pleiades porque esse sistema estelar algum dia seria capaz de ajudá-los no período mais difícil na crise que ocorreria quando vocês estivessem prontos para se ligar novamente ao Criador primordial. Então, olha esse processo, né? Quando a gente evolui a tal ponto de descobrirmos como criadores, né, primordiais aí, a gente tem duas escolhas. Ou a gente permanece lá, né? Ou a gente começa a fazer parte desse criador que nós somos, né, em essência, mas porém a gente só tem uma faísquinha ainda. A gente pode escolher ficar lá, ou a gente pode voltar para outro universo, viver uma nova experiência, né? Claro, de uma maneira mais consciente, talvez, né? Ou se eu quiser realmente esquecer tudo novamente, começar do zero, é uma escolha do ser, tá? Realmente tudo são experiências e a gente sempre vai ter o livre-arbítrio para fazer escolhas, né? E eles, no caso, escolheram vir para cá justamente para ajudar nesse processo de conclusão que a gente também ia chegar um dia. Então, na verdade, né, os pleiadianos, eles nem são também dessa origem, eles também vieram de outro lugar, né, os ancestrais, no caso, mas eles também têm origem, na verdade, em outro universo. Então, da mesma forma que hoje a gente está olhando para a nossa origem estelar, né, para as Pleiades, para Órion, para o Sol Central, para qualquer outro planeta que a gente ressoe a nossa energia, na verdade, essa energia desse planeta também originou de um outro lugar, de um outro universo, talvez. A gente tem que ter muito claro essa questão das dimensões, né? Que a gente não tem só esse universo local aqui, né? Que a gente olha para o céu e vê todas essas estrelas. Existe muito mais do que a gente imagina. Então, claro, né, dentro da nossa mente limitada, quando a gente começa a pensar nisso, começa a dar um nó assim na cabeça, né? Porque é algo que a gente não consegue nem conceber. Então, simplesmente aceitar, né, que somos pequenos, sim, não conseguimos saber nem 1% da verdade de todo esse universo, mas que estamos abertos para fazer o nosso melhor, para evoluir sempre, dentro daquilo que a gente consegue conceber, entender, né, compreender aí. Nossos ancestrais eram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semearam mundos e civilizações com criatividade e amor. Devido às suas qualidades, eles gostavam de orquestrar mundos, da mesma forma que maestros amam dirigir orquestras. Nossos ancestrais são também os vossos ancestrais, e nós gostamos de chamá-los de nossa família antiga, o que na verdade vocês são. Nossos ancestrais doaram seu DNA aos planejadores originais, e este DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana. Então, quando eu disse, né, que todos somos ETs, que todos temos uma origem estelar, era porque realmente a Terra, ela é um projeto, né? Ela é um projeto extraterrestre, ela é um local em que os pleiadianos e outras raças, enfim, escolheram plantar sementes estelares, né? Escolheram deixar um pouco do DNA deles, né? E aqui houve toda essa criação de vida. Então, esses seres, digamos assim, né? Eles são criadores de mundos. Então, imagina o poder de um criador enorme, né? Que consegue criar mundos, galáxias, planetas, civilizações, e sempre com muito amor, com muita vontade de que esses seres evoluam de alguma forma. Então, aqui nunca é no sentido de dor, de sofrimento ou de mal, né? É sempre por uma razão maior, que é justamente criar vida. Porque pense, se você é o criador, o que isso implica? Criar, né? Então o criador, ele cria, para ele criar é muito natural, ele ama criar. Então ele vai criar muita vida, né? Ele vai criar diferentes formas de vida, ele vai fazer experimentos em relação a essas vidas. E a partir do momento que ele cria, ele precisa dar a esse ser que ele criou livre-arbítrio. Então a gente sempre vai ter escolha. Então é igual um filho, você tem um filho e você não consegue depois controlá-lo, querer que ele seja de tal e tal maneira. Ele é quem ele é e ele precisa aceitar. Então esses seres depois, né, que a gente começa a ter escolhas, que a gente começa a ir para caminhos que muitas vezes não era o que eles esperavam de nós,
ele precisa simplesmente aceitar e apoiar. Claro que se nós pedirmos ajudas, né, tem o livre-arbítrio ali também de, se eu peço ajuda, ele pode sim ajudar, se ele sentir, né, claro. Mas se a gente não pedir ajuda, se a gente quiser se digladiar, acabar com o mundo, com o planeta, ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio, tá? Isso faz parte, é uma lei universal, tá? Então, realmente, eles não podem interferir. Nós, pleiadianos, viemos do vosso futuro. Numa versão do nosso agora, existe um local de tirania e inquietação, e nós temos visto possíveis futuros para a Terra que incluem mesma tirania e decadência. O tempo geralmente é mal compreendido na realidade da terceira dimensão. Vocês acreditam que o tempo é medido em minutos ou graus, mas ele é muito mais vasto do que possam imaginar. Na realidade, o tempo codifica e joga com a informação, permitindo que entre em diferentes realidades, simultaneamente esticando, distorcendo, curvando e girando o tempo. Vocês podem pegar uma curva de tempo elíptica e vivenciar muitas realidades, simplesmente seguindo-a e descobrindo que, assim como o tempo não é sólido, a realidade também não o é. Eu acho que aqui esse parágrafo é bem importante e ele abre muito a nossa visão, ele traz uma nova dimensão do tempo, né? Eu gosto de pensar o universo como uma simulação virtual, que a gente pense que a gente está realmente num jogo de computador, numa simulação de um grande computador cósmico, porque assim fica mais fácil a gente perceber que podem existir várias pessoas jogando o mesmo jogo, porém cada jogo vai ser de uma forma, né? Então a gente tem várias realidades ali acontecendo dentro da mesma situação. Então o futuro, né, ele na verdade é uma ilusão para quem está preso aqui na terceira dimensão. Para quem está fora dela, ele consegue acessar presente, passado e futuro simultaneamente, como se fosse uma caixinha ali que eu olho, deixa eu ver o que está aqui nesse futuro, entre aspas, porque está tudo existindo ao mesmo tempo. E isso é bem confuso da gente entender no primeiro momento, então não peço que vocês se foquem muito nisso, mas a gente precisa pensar que os pleiadianos, que esses seres que estão aí ao nosso redor, que vêm de certa forma nos ajudar, eles estão numa dimensão diferente, né? Então eles não estão na terceira, eles estão numa quinta dimensão, por exemplo, ou além, e eles também estão em outro tempo e espaço, né? Então aqui é como se eles viessem do futuro, como se eles fossem uma versão mais elevada de nós mesmos. Pensa comigo, se eles falaram que os nossos ancestrais, né, são os mesmos, que eles vieram até as Pleiades e que depois eles criaram vida na Terra, né, eles trouxeram DNA ali, eles fizeram uma espécie de experimento, né, criaram vida aqui, e se eles falam que vem do nosso futuro, eles são nós. Eles são a nossa versão mais elevada, eles são a nossa evolução no futuro distante, né? Não sei quão distante, mas vejo muito esses seres como uma versão evoluída de nós mesmos, como se fosse o nosso eu futuro, tá? Eu acho que isso é muito forte assim também, pra gente não ver nada como separado, somos nós mesmos, né? Tentando voltar de certa forma para nos guiar, para nos ajudar, para nos direcionar da melhor forma, tá? Até porque a gente está o tempo todo criando o nosso futuro. Então, a cada escolha que eu tenho é como se eu acessasse uma linha de tempo, né? Então, eu pego essa linha de tempo e vou até o fim. No caso da Terra, existem diversos futuros prováveis para ela, né? E o que vai depender ali? O que vai dizer se vai acontecer ou não? A vibração do coletivo. Então, o que a maioria das pessoas estiverem vibrando é aquilo que vai ser criado para a Terra. E isso é muito importante a gente ter em mente. Por isso que fazer a nossa parte é importante. Quando a gente olha coisas horríveis acontecendo, a gente tem que manter a nossa frequência, a gente tem que confiar que é possível sim mudar, porque tudo está se formando, se modificando quanticamente o tempo todo, tá? E isso para a nossa vida também, né? A gente precisa focar mais, né, nesse futuro que a gente quer criar para nós, porque ele está sendo criado o tempo todo. Eu vejo muito esses filmes, né, que falam sobre o futuro da Terra como versões do futuro real da Terra, tá? Filmes de robô, filmes de tragédia, todos os filmes futuristas, eles retratam uma das realidades possíveis da Terra.
né? E é importante a gente ter acesso a isso no sentido de, se a gente continuar vibrando de tal forma, se a gente continuar pensando de tal jeito, é esse futuro que a gente pode ter. Então, todos os filmes, eles nos trazem mensagens subliminares, tá? Os filmes de universo, de galáxia, todos os filmes, na verdade, tá? Então, perceber também o que cada filme que você assiste quer te trazer, né? E que sensações, que emoções eles despertam em você, porque isso está muito atrelado à frequência que você está vibrando, aquilo que você está, de certa forma, atraindo naquele momento, tá? Então, esse parágrafo também fala dessa questão da gente moldar a nossa realidade, que a nossa realidade não é tão sólida assim quanto parece, isso é apenas uma ilusão. A gente consegue sim mudar a nossa realidade, a gente consegue sim fazer com que ela seja de outra forma. A gente precisa acreditar nisso de uma maneira muito consciente, muito confiante, porque quando a gente começa a colocar isso em prática, quando a gente começa a mentalmente fazer essas modificações, a gente começa a ver isso na realidade, na prática, né? E eu acho que isso que reforça ainda mais tudo isso que está sendo falado aqui. Como todas as realidades não são sólidas e o futuro não está determinado, ele é apenas um número de probabilidades, nós achamos que existe neste momento uma oportunidade de inserir uma probabilidade mais positiva para a Terra. Queremos reinserir luz neste planeta e restituir a Terra a seu propósito original, tornar-se um magnífico centro de troca de informação intergaláctico. Por isso, voltamos numa sessão de tempo para um lugar que chamamos de caroço, ou semente, a fim de efetuar a mudança. Esta mudança afetará não apenas a Terra, mas o vosso futuro, o nosso presente, o universo inteiro. Então, olha novamente essa questão, é como se fosse alguém que está tão evoluído, que está dentro de uma energia tão forte, que ele consegue voltar no tempo, entre aspas, para nós, que estamos aqui presos nessa dimensão, para plantar uma semente que vai mudar o futuro. Então, olha que lindo isso, eu vejo muito, às vezes eu me sinto muito dessa forma, e eu acredito que você que está me ouvindo também pode ter essa impressão, que a gente veio do futuro, que a gente está aqui para plantar essa semente, a gente está aqui como agentes dessa mudança, né, para trazer uma probabilidade mais positiva para o futuro da Terra. Às vezes eu não sei se acontece com você, mas eu olho em volta e eu acho tudo tão velho, como se eu estivesse no passado mesmo, sabe? Tipo, bem como a gente olha fotos antigas, assim, às vezes eu me sinto assim aqui, com a vida que a gente tem hoje. Eu sinto às vezes isso com eletrônicos, eu falo, nossa, quanto fio, quanto cabo, por que é tão ultrapassado isso, né? É uma sensação assim como se a gente estivesse usando o primeiro computador lá. Então às vezes eu tenho esses lapsos assim, sabe? De olhar ao redor e achar tudo muito velho, tudo muito antigo, como se eu estivesse no passado realmente. Percebe se isso faz sentido para você também, porque é muito essa questão, né, da gente estar voltando para plantar uma semente. Nós estamos aqui como agentes dessa mudança, por isso que a gente está lendo esse livro, por isso que a gente está entrando em contato com todas essas informações, porque como que eles iam plantar essa semente se não fosse se inserindo aqui dentro? Então tem os pleiadianos em outra dimensão que estão nos mandando mensagens, né, mas tem alguém aqui para receber também, tem que ter alguém aberto para tudo isso, tem que ter alguém disposto a elevar a frequência da Terra aqui dentro, né, dessa simulação que a gente está. Então tem todo um processo, então tem sim pessoas que estão aqui dentro desse jogo, né, encarnados, e eu acho que a gente é um desses agentes que vieram transformar a realidade da Terra. Estas são grandes notícias. Vocês vieram para a Terra num espaço e tempo em que a evolução é palpável. Um grande salto está prestes a acontecer e vocês vieram participar dele. Então é justamente isso, nós viemos participar dele, nós viemos estar aqui e presenciar de uma maneira como uma testemunha ocular mesmo, tá? A gente tem que pensar que esse livro foi escrito nos anos 90, né? Então imagina, naquela época
era bem tímido ainda esse movimento da nova era, poucas pessoas ainda falavam disso. Eu acho que agora, nessa década aqui, a última que a gente viveu, né, dos anos 2010 a 2020, que a gente teve uma grande explosão, porque é exponencial, é como se fosse 2 que passa 4, que passa 8, que passa 16, que passa 32, vai crescendo exponencialmente, não é uma coisa 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então agora a gente já está num movimento muito maior, né? Mas isso aqui, falando tudo isso lá nos anos 90, ainda a gente não via muito bem como ia acontecer. E olha quanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Em 20 e poucos anos. Não estamos sozinhos, pois muitas energias estão chegando à Terra para participar deste grande projeto. Existem naves-mães cercando o planeta, agindo literalmente como transformadores de energia. Existem raios de luz chegando à Terra, vindos de antigos sistemas estelares que trabalham com vocês há éons. Estes raios de informação estão sendo bombardeados no planeta. Então, olha aqui, né? A gente está falando de naves, mas por que a gente não as vê? Porque elas não estão visíveis, justamente. Ou elas estão em outra dimensão, ou elas têm sim uma proteção invisível, né? Muitas vezes a gente olha para o céu, não sei se vocês já viram nuvens em formas de naves. São as naves, elas estão disfarçadas, mas a gente consegue vê-las, né? Tem pessoas que já viram naves fisicamente mesmo, conseguiram avistar. Então, sim, elas existem. Tem muitos e muitos casos aí que o governo esconde, né? Então, existe sim essa especulação e ela é real, né? Então, não é algo que a gente está falando que, imagina, né? O mundo é perfeito, ninguém nunca viu uma nave, porque sim, pessoas já avistaram, o governo sabe de tudo isso, né? Existe sim, é real, né? E nós estamos recebendo, além de tudo, a energia que elas emanam, não as naves em si, mas as estrelas, né, que estão enviando energia, que estão enviando luz para a gente. Luz é informação. Então agora, conforme a Terra vai recebendo mais luz, nós estamos preparados para receber informações mais elevadas. Então, por isso que a gente está tendo conhecimento de tudo isso, porque a gente tem luz suficiente, a gente tem clareza suficiente, a gente tem abertura mental suficiente para receber essas informações sem ficar louco, né? Sem virar esquizofrênico, sem ser taxado de louco ou sem deixar de viver a realidade. Porque quando a gente começa a ter acesso a essas informações, sim, desafiador a gente viver a realidade material, o dia a dia, e separar uma coisa da outra, né? Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo, na verdade. E a gente consegue, sim, estar vivendo a nossa vida, mas também ter acesso a todas essas informações e usá-las positivamente. Saber que se a gente está tendo acesso a essas informações é porque a gente está, sim, preparado para elas. Enquanto essas informações lhes estão sendo transmitidas, os vossos corpos precisam ser capazes de recebê-las, traduzi-las, guardá-las e irradiá-las para as outras pessoas. Muitos de vocês construirão ligações telepáticas com estas naves-mães, e estas ligações serão semelhantes a estações de rádios particulares, através das quais irão conseguir sintonizar um tesouro de informações à vontade. Então, uma das maneiras de acessar essas informações é telepaticamente, não vai vir nenhum ET pessoalmente bater na nossa porta, né? É tudo uma questão de frequência, de vibração, e de fato eles não estão aqui para causar pânico, né? Para assustar as pessoas que estão presas assim dentro de uma matrix, né? Dentro de uma sociedade de controle, de um governo que não quer que isso venha à luz, né? Então, na verdade, por isso que não aparece também, por isso que eles não estão visíveis, né? Na verdade. E além de tudo, a gente recebe essas mensagens através do nosso corpo, né? E o nosso corpo precisa estar purificado, preparado para recebê-las. Por isso que muitas pessoas, quando despertam, passam por um processo de purificação do corpo. Tem ali algumas questões de saúde, alguns processos de catarse mesmo, para limpar toda a energia densa que estava ali nesse corpo, para ela poder se tornar um canal límpido, translúcido, né, de comunicação com essas energias, que a gente tem que pensar que são a nossa família interestelar, não é um ser aleatório, alheio ou externo, é simplesmente a nossa verdadeira família.
Isto é a evolução da superconsciência, a evolução até o mais elevado aspecto do vosso ser. Não precisam preocupar-se em como tornar-se este ser, porque vocês já são este ser, só precisam lembrar-se disso. Desde a abertura dos véus que envolviam a Terra na época da convergência harmônica, vocês têm sido continuamente bombardeados com esta energia cósmica, e ela tem sido constantemente aumentada à medida que se têm tornado capazes de utilizá-la. Vocês estão evoluindo num ritmo tão acelerado que cada ano desta década equivale a 10 ou mais do século anterior. Sintam o quanto terão realizado quando chegar 1999 e quem vocês serão. Será como se tivessem vivido 100 anos numa década. Eu acho que essa questão aqui é bem interessante, porque aqui ele colocou 1999, já se passaram 20 anos dessa data. E se a gente olhar para trás, né, para essa data que ele falou aqui e perceber a nossa evolução de lá para cá, a gente vai ter noção do que ele está falando aqui. O quanto a gente já viveu um século nesses 20 anos, o quanto a nossa vida já mudou, evoluiu, o quanto a gente já adquiriu uma nova consciência e uma nova maneira de olhar a vida. E é essa evolução que vai continuar acontecendo exponencialmente, né? E a gente precisa entender uma coisa importante que ele fala aqui, que a gente não precisa se preocupar em como vamos nos tornar, porque nós já somos, e a gente está nesse processo de nos lembrarmos disso, a gente está nesse processo de acessar toda essa energia e saber que já somos isso, nós já somos esses seres que estão lá na frente evoluídos, nós somos eles, né? Como eu já falei lá atrás, por isso que eles falam isso também. É como se você voltasse, né, no passado, para sua versão passada, lá, sei lá, na sua adolescência, e tentasse mostrar para ela que ela já é você, de alguma forma, que ela já tem tudo aquilo dentro dela, tudo aquilo que ela precisa para passar por determinadas situações, que para ela está sendo muito doloroso, e você que já passou por aquilo, já sabe como que aconteceu, já sabe que você sobreviveu, que saiu disso muito mais forte, você consegue guiá-la, ajudá-la da melhor forma. Então é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer com a gente também. Serão inundados com memória e muitas outras coisas. Muitos de vocês viajarão em naves a várias partes do sistema solar. Essas questões aqui de naves, de ter contato, tudo isso muitas vezes é feito quando a gente dorme, quando a gente medita, enfim, através de sonhos. Então não é algo necessariamente consciente, não é o nosso corpo físico que vai viajar, tá? Então por isso que muitas vezes a gente começa a ter memórias, pensamentos, lapsos, às vezes sonhos muito lúcidos ou muito estranhos, diferentes, porque de fato, né, a nossa alma está vivendo todas essas experiências quando a gente dorme e sai do nosso corpo físico. À medida que forem entrando na idade da luz, mundos jamais imaginados irão se abrir para vocês. Vocês já atravessaram outras eras, a idade do bronze, a idade do ferro, a era da informática, etc. Estas outras eras relacionavam-se com semear, plantar, cultivar e colocar a potencialidade da vida na terceira dimensão. Então agora a gente está entrando sim numa nova era, né? Na era da luz, da informação, da clareza em relação a quem a gente é de verdade, né? E o que a gente está fazendo aqui de verdade. Então ele fala, né, desse nosso passado, de tudo aquilo que a gente já viveu e que de certa forma foi uma fase importante porque a gente estava semeando, a gente estava plantando, é como se fosse assim, a gente era uma criança, a gente estava conhecendo o mundo na terceira dimensão, né, entendendo tudo isso, desenvolvendo a vida aqui. Então agora que a gente atingiu um certo nível de conforto, de facilidades aqui, né, a gente já superou a fase da sobrevivência, agora a gente está pronto para evoluir a nossa consciência. Uma transição está prestes a ocorrer, uma transformação dimensional que diminuirá a densidade na terceira dimensão, permitindo que mudem para dimensões mais altas, onde o estado do vosso corpo não é mais tão sólido. Vocês chegaram até aqui porque querem dominar o processo evolucionário e ser capazes de viver assim. Será muito estimulante, pois significa que irão funcionar em diversas realidades.
Então aqui ele está falando que a gente está nesse processo de transição que tanto se fala. E essa transição é justamente sair dessa prisão da terceira dimensão, de só estar atento, só ter consciência do que acontece aqui, né, digamos assim, fisicamente falando, e que a gente começa a expandir nossa consciência para perceber o quanto somos multidimensionais, o quanto a gente consegue transitar por várias realidades, o quanto o nosso corpo não é assim tão sólido quanto a gente acha, né? Que é só isso que existe. E a gente começa a ter mais consciência de tudo isso. É um processo, é uma abertura, né? Muitas vezes acaba sendo diferente, né, do que a gente está acostumado e às vezes assusta, enfim. Mas é um processo inevitável, né? Porque é um processo evolucionário. Então não tem como não ir nessa direção, né? Porque continuar como está só vai causar dor e sofrimento, porque a gente vai estar sempre apegado a essa dimensão. Todas as respostas estão profundamente enterradas dentro de vocês. As perguntas que afloram a vossa mente surgem para que consigam trazer as respostas de dentro de vosso próprio ser. Precisam acreditar que é lá que se encontra armazenada a informação. Isso é muito importante, algo que eu falo sempre para vocês. É que todas as respostas elas já estão dentro da gente, elas realmente estão dentro da gente, porque nós temos essas informações. Elas só estavam inacessíveis até então. Então agora a gente começa a aflorar tudo isso, a nossa mente começa a se abrir para todas essas respostas que a gente tanto busca, tanto precisa, né? E o mais importante nesse processo é o quê? Acreditar, né? Acreditar que está ali dentro, porque quando a gente acredita, a gente cria. E conforme a gente acredita, as respostas vão chegando a partir disso, tá? Então, realmente é importante a gente acreditar. Eu sei que muito do que está sendo lido aqui, do que está sendo acessado, mentalmente parece loucura, mas dentro a gente se conecta com essa mensagem. Então, por isso que a gente acredita, porque acreditar é algo que vai além do que eu posso ver com os meus 5 sentidos, né? Ver, tocar, sentir com os meus 5 sentidos, tá? A humanidade está aprendendo uma lição importante nesta época, que é perceber a sua divindade, a sua ligação com o Criador primordial e com tudo que existe. A lição é perceber que todas as coisas estão ligadas e que vocês fazem parte de tudo isso. É aquela famosa frase, todos somos um. Nós estamos cada vez mais conscientes que somos uma essência divina desse Criador primordial e que logo também somos esse Criador. E é todo aquele processo de evolução, né, até eu completar esse universo, ou seja, chegar a essa condição de ter minha mente tão expandida que eu me torno o Criador, né, eu me torno um com esse Criador, mas a gente está lá no comecinho em que a gente ainda está descobrindo o que é um Criador, né, e a partir disso a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então é um caminho ainda, mas nós estamos já dentro desse processo, ele está acontecendo muito rápido e a gente está cada vez mais resgatando a nossa divindade. Existem milhares de outras culturas e sociedades na amplidão do espaço, e estas sociedades e culturas têm ido e vindo do planeta desde seus primórdios. Então aqui ele fala, né, que eles não são os únicos, né, que têm contato com a Terra, eles não são os únicos seres do universo, que existem muitas outras culturas e sociedades e que elas também têm ido e vindo do planeta, que elas também transitam por aqui. Tá? Então, realmente, quando a gente faz a meditação, quando a gente descobre a nossa origem cósmica, pode ser qualquer uma, porque todas elas, de alguma forma, podem ter contato aqui com o planeta. Eu gosto muito de assistir, né, filmes de espaço, Star Wars, ou até MIB, né, aquele Guardiões da Galáxia também, porque a gente vê justamente essa pluralidade de culturas, de diferentes seres, planetas, tipos de vida que existem no espaço, tá? E se a gente pensar, nossa, né, que pessoa imaginativa que fez esses filmes, como ela tinha criatividade, na verdade, de onde vocês acham que ela tirou essa ideia, né? Se não de algum aspecto do ser dela que teve contato com tudo isso. Então, sim, para mim esses filmes são realidade, né? Em alguma outra dimensão de espaço, em algum outro planeta por aí. Então, eu realmente gosto de assistir com essa ideia, como se eu estivesse vendo um documentário da vida real que eu não consigo acessar, né, dentro dessa terceira dimensão.
Não somos apenas nós, os pleiadianos, que viemos ajudá-los. Somos apenas um grupo originário de outro sistema estelar. Existem outros que viajaram até aqui, motivados pelas mais diversas razões. A maioria dos extraterrestres está aqui para ajudar na vossa evolução. Então, existem sim muitos seres, eles não são os únicos que estão aqui para ajudar, mas claro que fica implícito aqui que nem todos estão para ajudar. Então, sim, existe sempre a polaridade, né? Então, o bem e o mal. E a gente precisa sempre sentir no nosso coração se aquela energia, se aquele ser é do bem ou não, né? Se ele está querendo ajudar mesmo ou não. Então, tudo vai do nosso sentir. A vossa história entra e sai de períodos muito especiais. Muitos de vocês tornaram-se ligados à Terra há éons, através da energia estelar e de trabalho nos planos mais elevados. Vocês conhecem quase todas as dificuldades pelas quais a Terra passou, tal como as inúmeras vezes em que os continentes se deslocaram e quantas vezes o auxílio veio dos céus. Aqui eu acho bem interessante falar, né, que a gente está, de certa forma, ligado à Terra há muito tempo. A gente já viveu muitas vidas aqui, a gente passou por muitas fases dessa Terra. E o que é mais legal, aqui ele fala, né, que muitos de vocês se tornaram, né, ligados através da energia estelar e de trabalho nos planos mais elevados. Então eu sinto muito também, às vezes, que nós somos sim anjos disfarçados, que nós temos sim um aspecto mais elevado, né, que nós viemos de planos mais elevados, que nós temos sim uma energia sutil muito forte dentro da gente. Nós não somos seres ruins ou pouco evoluídos. Eu vejo muito essa energia de alguém que veio sim de uma experiência até mais alta, mas que escolheu estar aqui para passar por tudo isso, tá? Para evoluir junto com a Terra, como se ela fosse um ser que a gente veio ajudar, estando aqui encarnado nela. As informações foram distorcidas quando aqueles que vieram dos céus para ajudá-los em seu desenvolvimento foram tomados por deuses. Como crianças que idolatram quem faz o que elas não conseguem fazer, a vossa sociedade adota claramente o mesmo método ao criar divindades. O conceito por trás deste método é um dos paradigmas que vieram destruir. O mundo tridimensional possui grandes desafios, porque permite o estabelecimento de magníficas delimitações. Através dessas delimitações são formadas estruturas, e através deste processo você cria e aprende que é uma porção do Criador primordial, e que o Criador primordial deseja experiências. Outro parágrafo muito importante, cheio de informações aqui. Muitos desses seres que vieram ajudar na evolução da Terra, que vieram participar desse processo, foram tomados por deuses. Então, aquilo que a gente acredita como Deus, muitas vezes são seres humanoides, digamos assim. Por isso que a gente vê Deus como a nossa semelhança, né? A gente vê Deus como uma forma física mesmo. Só que Deus, o Criador primordial, ele é uma energia. Ele é uma força que tudo provê. Ele está em tudo, em cada átomo, em cada espaço desse universo. Então, o Criador é tudo que existe. Tá? E a gente acabou transferindo, né, essa ideia de Deus para algum ser mais evoluído, tipo, só porque ele consegue fazer algo que eu não consigo, ele passa a ser um Deus para mim, né? E muitas religiões foram criadas a partir disso. Se a gente for estudar a história antiga, né, os sumérios, os egípcios, tem muitas questões ali, tá? De seres que eles idolatravam, que eles tinham como deuses, que eram de fato extraterrestres, que eram seres de outros planetas, tá? Então a gente tem que quebrar também esse paradigma, né, de endeusar esses seres, de fazê-los parecer maiores do que a gente. Estamos todos na mesma altura, somos todos partes do mesmo todo, que é o Criador primordial. E aqui ele fala, né, justamente desses desafios da terceira dimensão, porque ela é muito limitada, né? Então aqui a gente vive e aprende a experienciar coisas com a limitação da terceira dimensão. A gente está aqui para aprender a lidar com tudo isso, né? Porque o Criador que habita em nós escolhe passar por determinadas experiências. A gente precisa começar a entender que tudo que a gente vive nada mais é que uma experiência, né? Não tem certo nem errado, não existe julgamento, existe apenas o que é. E o que é
é uma experiência em relação à realidade que eu estou vivendo, seja na terceira dimensão ou em qualquer outra. A diferença é que na terceira dimensão eu tenho muitas limitações e eu acredito em muitas delas, e isso faz com que a minha experiência não seja assim tão agradável quanto eu gostaria. Mas a partir do momento que a gente para de se identificar com essas limitações, a gente retoma o nosso poder de criador divino que existe dentro da gente, a gente consegue superar todas essas limitações e tudo passa a ser mais leve e mais agradável e mais tranquilo. Então não é que a vida vai deixar de ser ruim, é que eu vou deixar de achar a vida ruim, eu vou deixar de julgar tudo o que acontece comigo, eu vou me tornar totalmente ancorado na minha presença divina, totalmente presente em cada experiência, entendendo que eu tenho total poder sobre tudo o que acontece comigo. Eu queria passar uma dica de filme para você que tem muito a ver com essa questão de tomar esses seres por deuses. Ele é um filme incrível que fala de muitas coisas, como a reencarnação. Ele é bem profundo, tá? Ele é bem legal e fala também dessa questão de considerar esses seres como deuses. O nome do filme é Cloud Atlas, ou A Viagem em português. Eu vou deixar aqui a fotinho do filme para você se identificar, para você procurar de uma maneira mais fácil. E eu recomendo de verdade que você assista, que você entenda todo esse processo que esse parágrafo aqui está tentando nos trazer. Vocês são seres magníficos, membros da família de luz e vieram à Terra nesta época com a missão de criar a mudança, dar o salto, prestar assistência na transição. Olha que linda a nossa missão. Nós já somos seres magníficos, nós somos membros dessa família de luz que existe. E a gente veio para a Terra conscientemente, a gente veio de bom grado, a gente escolheu estar aqui nessa época, porque a gente veio trazer essa mudança, a gente veio participar dessa transição e dar esse salto quântico em direção a essa abertura de consciência que a Terra vai passar. Em prestar assistência a todos aqueles que estivessem perdidos, que estivessem se sentindo sozinhos, que não estivessem entendendo o que está acontecendo. Então, conforme a gente vai ganhando consciência, conforme a gente vai acessando essa luz interna, a gente começa a iluminar aqueles que estão ao nosso redor também, para que eles possam despertar na sua luz interna também. O amor é a chave, o amor é o que forma o universo. A tecnologia atual da Terra só se desenvolve até determinado ponto, porque a humanidade ainda não entendeu que o amor é necessário. A energia pode tomar todas as formas de criatividade, mas quando uma pessoa está lidando com ódio ou ganância, ou qualquer outra emoção que não caminha em direção à luz, não lhe é permitido ir muito longe. Existe apenas uma certa quantidade de informação disponível para este tipo de vibração. O amor é o tijolo básico da construção, portanto, quando alguém tem amor, tem todas as possibilidades. Trazer de volta o conceito de luz, que é informação, e amor, que é criatividade, é o plano. É necessário que renegados como a família de luz venham a um sistema que tem sido basicamente sombrio há éons para mudá-lo. Olha que parágrafo mais incrível também. Aqui eles começam a trazer essa questão do amor, que é a forma do universo, é a energia criativa do universo. A gente chama de amor por falta de nome, eu acredito, porque não chega nem aos pés daquilo que a gente considera amor. É algo muito maior, muito mais sutil, muito mais intenso, muito mais cósmico, eu diria, né? Uma comunhão com tudo que existe. É uma energia de criação muito linda, muito amorosa, muito vibrante, né? E que a Terra, ela não consegue se desenvolver ainda totalmente porque nós não estamos no nível de consciência para entender todo esse amor. A gente ainda é movido pela ganância, pelo ódio, pela separação. E dentro de tudo isso, imagina se a gente tivesse determinadas tecnologias, a gente já teria acabado com o nosso planeta. Então a gente precisa primeiro evoluir internamente, primeiro caminhar em direção à luz, para depois a gente conseguir avançar tecnologicamente, porque senão a gente não consegue sobreviver. E a gente está aqui trazendo essa abertura para a luz, trazendo essa vibração maior, trazendo esse amor cósmico, né? Esse amor maior, esse amor incondicional que existe em todo o universo.
Este é o nosso maior plano aqui, então a gente precisa se conectar cada vez mais com essa energia, com a luz, com o amor que habita dentro da gente. Nós somos como se fosse um pendrive mesmo, que veio trazer essa informação para a Terra, então a gente precisa acessar essas informações que estão dentro da gente, dentro do nosso campo, né, informacional, dentro da nossa própria consciência, tá? Nós somos renegados onde estamos. Como dissemos, nosso próprio sistema necessita de transformação. Estamos trabalhando como uma ponte ou um elo através da família da luz, em vários sistemas para mudar o nosso próprio sistema. A vossa elevação de consciência pelo amor e responsabilidade nutre-nos, reabastece-nos e expande a nossa consciência para podermos evoluir. Portanto, da mesma forma que nós somos amigos, guias e auxiliares para vocês, vocês também nos ajudam. Então é uma troca, né? Realmente a gente ajuda eles de alguma forma, elevando a frequência aqui da Terra, e eles também nos ajudam, nos guiando para o melhor caminho, porque eles já passaram por tudo isso, eles estão no nosso futuro, entre aspas, né? Então a gente precisa entender tudo isso como uma grande ajuda mútua, e a gente precisa vê-los como apenas irmãos mais velhos, que já passaram por fases que a gente ainda não passou. Aonde essa transição vai levá-los? Nós gostaríamos de vê-los qualificados para construir mundos conscientemente. Vocês estão sendo preparados para semear e ser as espécies plantadas em diversos mundos novos à medida que eles vão sendo formulados, e como arquivaram em vossa memória a história do que ocorreu aqui na Terra, serão capazes de conscientemente ensinar e indicar o caminho para outros mundos. Então pensa que o Criador primordial, ele está sempre criando. Então a gente está criando universos, planetas, galáxias o tempo todo. E conforme os seres vão evoluindo, as consciências vão evoluindo, elas vão semeando esses lugares, né? E a gente vai para esses lugares para levar a consciência, para viver uma experiência de evolução daquela espécie, até que ela esteja pronta para dar o salto para uma consciência maior, que é o que está acontecendo aqui. Então a Terra já passou por essa infância cósmica, digamos assim, e agora ela está pronta para dar esse salto de tomar consciência de que somos sim criadores, né? E a intenção é, quando você toma essa consciência, você também consegue começar a criar mundos. Então existem muitos seres dentro desse processo que já chegaram nesse nível, e aí eles passam a criar mundos conscientemente também. Eu sei que é bem complexo, né, essa ideia, mas apenas sinta isso, né, apenas ressoe com essa ideia, sem tentar julgar ou compreender mentalmente, tá? Vocês estão participando de um grande plano. Todos agarraram a oportunidade de estar aqui num local e numa época tão desafiadores. Vocês tinham a certeza de que conseguiriam fazer isso. Então a gente sabia de tudo isso, a gente sabia desse plano, a gente escolheu estar aqui porque a gente tinha certeza, isso é importante, certeza de que a gente conseguiria passar por tudo isso, tá? Além disso, foram informados antes de vir para cá de que seriam ajudados e que em diferentes etapas do vosso desenvolvimento, diferentes entidades com diferentes capacidades apresentar-se-iam ao planeta para nos impulsionar, animar e lembrar, não fazê-lo por vocês. Nós somos um desses gatilhos, somos catalisadores. Quando ouvem o nome Pleiadianos, sentem uma conexão porque estamos lhes prestando assistência, levando adiante as vossas próprias informações e conhecimentos. Então a gente sabia de tudo isso antes de vir para cá, a gente tinha consciência, mas a gente sabia também que a partir do momento que a gente encarnasse, entrasse na terceira dimensão, nessa densidade, a gente esqueceria. E aí a gente teria diferentes seres, entidades, luzes aí para nos guiar, porque justamente a gente não teria como fazer isso sozinho no escuro. É como se a gente fosse jogado numa floresta, né? A gente soubesse de tudo que a gente tinha que fazer antes, mas quando a gente chegasse lá, a gente estava realmente por nós mesmos, né? E eles falam uma coisa importante também, que eles não vão fazer pela gente, eles estão apenas nos guiando, mas quem tem que fazer somos nós. Trabalhando com vocês, é nossa intenção oferecer-lhes a lembrança de quem são, para que possam encontrar a vossa fonte maior de inspiração. Se pudéssemos dar uma profissão a cada um de vocês, ou proporcionar-lhes uma forma de ser, iríamos pedir-lhes que se tornassem uma inspiração.
Quando conseguirem viver essa capacidade e ser verdadeiramente uma inspiração para todos os que os encontrem, estarão vivendo a vossa luz. Então a gente tem que lembrar que a nossa intenção aqui é justamente nos tornarmos uma fonte de inspiração, inspirar as pessoas ao nosso redor a partir do nosso exemplo, a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é de verdade. Não existe uma ajuda genuína, digamos assim, a gente foca muito no outro, em ajudar externamente, mas a gente esquece de cuidar da gente, a gente esquece de ser esse farol, né? Só a partir dessa energia interna que a gente resgata e confia dentro da gente, é que a gente consegue efetivamente ajudar os outros, mais do que ficar fazendo pelo outro. Lembra dessa informação? Eles não vão fazer pela gente. E eu acho que isso mostra muito caminho. A gente também não pode fazer pelo outro. A gente também não pode trilhar o caminho do outro. A gente tem que trilhar o nosso próprio caminho e, a partir disso, tornar-nos inspiração para quem estiver ao nosso redor. Lembrem-se de que estamos aqui por nossas razões e vocês por razões vossas, mas todos nós estamos aqui para evoluir juntos e criar uma nova frequência vibracional. É nossa intenção quebrar paradigmas de convicções que separam os indivíduos em sua evolução. Queremos criar uma embaixada, um jogo de harmonia e cooperação, fornecendo-lhes informações que os atinjam no âmago de seus seres, não importando quais tenham sido as suas crenças anteriores. Então a gente está aqui, né, também para quebrar muitos paradigmas, tá? A gente está aqui para deixar de acreditar em tudo aquilo que nos limita. A gente está aqui para nos reconectarmos com a nossa essência mais pura e mais divina. Nós, o grupo que lhes fala, pretendemos preencher nosso texto com algumas experiências interessantes. A primeira vez que entramos em contato, em 1988, nosso grupo consistia de 50 a 75 entidades, umas físicas, outras não, todas pleiadianas. Nosso número tem crescido e agora somos mais de 100 entidades de vários sistemas diferentes. Podem nos chamar agora de Pleiadianos Plus. Alguns de nós duvidam que consigamos realizar tudo o que nos dispusemos a fazer com vocês. Acham que estamos dependendo muito do acaso, correndo muitos riscos, mas mesmo assim aguardam ansiosos o que irá acontecer. Então aqui a gente está falando com um conglomerado de consciências, né, com seres de diversos lugares que se denominam pleiadianos, né, porque era em sua maioria, mas que hoje já se formam de diferentes partes, né, do universo e também diferentes dimensões. Então tem os que têm a dimensão física, outros não física. Então na verdade não é apenas um ser, mas várias consciências expandidas que estão nessa missão de mudar, de certa forma, o futuro da Terra, né? De mudar a linha do tempo mais provável, que não era lá tão positiva. Existem pessoas em vosso sistema achando que estamos aqui para disseminar o medo, mas nós temos uma opinião diferente. Não queremos assustar ninguém, queremos simplesmente informá-los. Se entrarem num quarto escuro e escutarem sons estranhos, podem sentir medo. Contudo, se acenderem a luz e virem o que está provocando os sons, a situação não será mais tão assustadora. Nós queremos informá-los com quem estão lidando. Luz é informação, ignorância é escuridão. Queremos vê-los trabalhando na luz, não nas trevas. Então a gente tem que pensar aqui que esses seres, eles estão lidando sim com um oponente, né? Eles estão tentando trazer luz e informação no sistema que é governado pelo medo e pelas trevas. Existe sim esse governo oculto, nós estamos sob a sua jurisdição, digamos assim, e eles sabem que eles estão mexendo aí com questões que muitas pessoas estão presas dentro dessa ignorância, estão presas dentro dessas crenças e que é, de certa forma, assim, desafiador lidar com isso. Por isso que tem muitos outros seres que duvidam, né, que eles vão conseguir. Mas o que eles falam aqui é que eles apenas estão informando, né, que eles não estão aqui para causar medo. Então, se eles falam alguma coisa que muitas vezes nos assustam, é para a gente ter conhecimento do que está acontecendo realmente aqui nesse plano, tá? Estamos trabalhando com vocês porque queremos elevar nossa consciência para uma liberdade maior de vontade e de expressão. Da mesma forma que vocês têm como missão mudar o sistema em que estão,
nós também temos como missão mudar o nosso sistema. Não abandonamos o nosso propósito. Como já dissemos, viemos do vosso futuro e, sob certos aspectos, temos as mãos atadas. A necessidade de ajuda é mútua. Vocês, como membros da família da luz, podem instituir, implementar ou inserir novas grandes possibilidades na cadeia de realidades que irá implodir nos próximos 20 anos neste setor da existência, porque vivem fisicamente neste planeta. É através de vocês que a transformação irá ocorrer. O que fizerem agora, assim como o que acontecer com a Terra, nos afetará eternamente. Então é como se fosse realmente a nossa versão do futuro que chegou num ponto lá em que algo deu errado. Eu sinto muito isso. Sabe quando a gente segue um caminho e chega numa estrada que não tem mais fim? Tipo, ou ela dá num precipício, ou ela encontra uma rocha gigante, ela não consegue contornar. Ele está realmente preso ali. Então, o que ele faz? Ele tem que voltar nessa estrada e lá atrás, né, voltar para esse ser que estava ali na encruzilhada, fazê-lo escolher uma outra estrada, porque aquela ele já viu onde vai dar. Por isso que tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente escolher para a Terra, tudo aquilo que a gente conseguir transformar internamente e no planeta, vai afetar toda uma cadeia de realidade, vai criar um novo caminho, que vai ter novas experiências, que vai ter um outro desdobramento, tá? E é realmente essa a nossa missão com tudo isso que a gente está vivendo aqui. Estamos aqui para dar assistência, ensinar e evoluir enquanto atravessamos este processo juntos. Estamos expondo nossa versão dos fatos, apenas para os levar a uma conscientização mais elevada. Não pretendemos afirmar que somente esta é a versão correta. Todo este ensinamento está sendo ministrado com um objetivo maior em nossas mentes, e as histórias que vamos contar-lhes foram designadas para elevá-los a um plano superior de consciência. Esta é a nossa intenção. As palavras que escolhemos e os conceitos que transmitimos são entradas para códigos profundamente arquivados dentro de vossos corpos. Eles estão esperando que as perguntas sejam formuladas para poderem começar a ressoar com as respostas internas, para que a vossa memória celular possa começar a recordar o que um dia já soube. À medida que formos falando, vocês irão se lembrar. Então lembra que eu falei que esse livro ele não é simplesmente algo com a nossa mente, não é intelectual. Tudo aquilo que eles forem falando vai acessar dentro da gente memórias, vai fazer a gente entrar em contato com informações que a gente já sabe, porque a gente é esse pendrive, a gente tem essas informações dentro da gente, só que a gente precisa apenas ligá-lo, conectá-lo no lugar certo. E tudo aquilo que eles fizerem vai ser nesse sentido, da gente se lembrar de quem a gente realmente é. Gostaríamos, enquanto falamos com vocês, que expandissem a vossa definição da realidade. Contudo, nunca tomem o que dizemos literalmente. Sigam sempre a espiral maior que estamos pretendendo criar, que lhes permite verem o quadro mais amplo. Nunca parem onde definimos uma ideia, pois estamos aqui apenas para abrir vossos paradigmas, vossas jaulas, para que possam começar a encontrar a ativação do conhecimento real, do verdadeiro conhecimento que está arquivado dentro de vocês. É aí que reside a informação e nós viemos despertá-la. Então a gente não pode também pegar tudo que eles falam e falar, isso é verdade, ou é literalmente assim. É igual Jesus, né? Ele tinha que falar por meio de parábolas, porque muitas coisas que ele falou, as pessoas não iam entender se ele não falasse daquela forma. Então, muitas vezes, eles vão falar com a gente de uma maneira que é para a gente acessar certas informações dentro da gente, mas não é aquilo em si. E é o nosso conhecimento, é a nossa consciência, é o nosso sentir que vai definir o que é realmente que eles estão querendo dizer, digamos assim, o que é realmente que eles estão fazendo a gente acessar dentro da gente. Desejamos que joguem fora conceitos que vocês prezam. Queremos encorajá-los a não se deixarem prender a nenhuma ideia e a acolherem aquilo que temem ou hesitam abraçar. Percebam que, ao enfrentar as chamadas partes obscuras ou sombras que existem dentro de você, estão criando oportunidades de liberar todas as vossas preocupações. Isto nos traz de volta para o primeiro e último princípio. O pensamento cria. Não importa em que situação você se encontre, foi o poder do seu pensamento que o levou até este local. É o conceito impecável de que o pensamento cria que irá transformar a vossa experiência e a existência planetária.
Então, olha que importante essa questão, que o nosso pensamento cria. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa jogar fora certos conceitos, porque pense, se a gente acreditar que as coisas são difíceis, que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, é isso que a gente está criando. Então é essa semente, na verdade, que ele quer plantar. Eles querem que a gente realmente acredite que a Terra tem solução, que nós estamos caminhando para uma abertura de consciência, que as pessoas vão despertar, que novas ideias vão surgir, que um novo mundo vai ser criado. Ao contrário do que o governo oculto deseja, né? Que é que as pessoas vivem no medo, que é que as pessoas acreditem na violência, porque eles fomentam tudo isso, eles ganham dinheiro com isso, eles se alimentam do nosso medo. Então aqui o que eles estão tentando fazer é libertar a gente dessas questões. Só que não adianta a gente ignorar a nossa sombra, a gente precisa abraçá-las, a gente precisa aceitá-las, a gente não pode falar, isso não faz parte de mim, que é o que a gente faz, a gente renega, a gente reprime tudo aquilo de ruim, entre aspas, que a gente sente, tudo aquilo que é aceito, né, que é tido como ruim, que é julgado como ruim. Então aqui a gente está num momento de integração, porque só quando eu integro é que eu realmente transmuto, tá? Eu vou trazer mais a respeito de tudo isso, eu acho que é um processo que a gente está vivendo também, que é essa primeira fase do despertar, é achar que a gente já vai se iluminar amanhã, é começar a renegar tudo de ruim, entre aspas, que a gente sente, tudo que a gente experimenta enquanto ser humano, e a gente acaba retardando o processo, porque o primeiro passo para isso acontecer é aceitar quem a gente é completamente, aceitar que a gente está vivendo num planeta em que existem essas energias e que elas fazem parte de nós, assim como as positivas, né? E que a gente precisa integrá-las todas, a gente precisa se sentir completo com todas as nossas partes, mesmo aquelas que a gente considera ruim. Recomendamos que questionem as pessoas que tentam doutriná-los com verdades absolutas. É importante ouvir diversas opiniões, muitas histórias diferentes. Ouçam a história de uma pessoa e sinta se ela soa bem. Faz bem a vocês? Eleva-os? Uma das coisas que gostaríamos de lhes ensinar é que a decisão do que deve ser feito é exclusivamente vossa. Nós damos a informação, contudo, cabe a vocês decidirem o que fazer com ela. Vocês estão encarregados de cuidar da vossa vida, não nós. Então aqui é importante também a gente ter consciência de que as nossas escolhas sempre vão ser levadas em conta, de que as nossas escolhas vão definir a nossa vida, o nosso futuro, né? E que eles não são uma espécie de anjos da guarda, né? Que vão cuidar da gente de alguma forma. Eles estão aqui apenas para informar, apenas para trazer uma versão da realidade, tá? Não é a verdade absoluta também, tá? Mas é sim uma versão da realidade diferente daquilo que a gente acreditava até então. Por isso que é um processo de desconstrução. Nos orgulhamos de sermos bons contadores de histórias. Existe uma certa credibilidade e um certo sensacionalismo na forma como apresentamos as informações. No entanto, uma história que é contada num determinado momento certamente não é a única, e não é o fim, nem nunca será a única verdade. Trata-se apenas de um fragmento, uma pequena porção do quadro mais amplo. Então a gente sempre vai estar vendo uma questão, uma verdade, digamos assim, do ponto de vista daquele momento, daquele observador. Então os meus óculos da realidade nunca vão ser os óculos de todas as pessoas, cada uma vai ter um óculos único que vai enxergar a verdade de uma forma. Então aqui realmente a gente precisa perceber essa questão para a gente olhar as coisas de uma maneira mais ampla, tá? Sem ficar muito presos a nada. Não é para substituir uma crença por outra, tá? É realmente para a gente expandir cada vez mais, não parar num único ponto. É apenas um passo além, é apenas mais um degrau na escada, mas a gente vai continuar subindo essa escada. Não importa que história contemos hoje a vocês, garantimos que daqui a um ano iremos contar outra bem diferente, porque daqui a um ano vossa compreensão terá aumentado. Então é aquilo que eu comentei de Jesus, eles vão contar dentro daquilo que a gente pode entender, que a gente consegue acessar nesse momento. É como se ele fosse dando, né, a comida que a gente consegue digerir naquele momento. E conforme a gente vai crescendo, vai aumentando a maneira como é contada, a maneira como esse alimento nos é dado. Assim, a história estará evoluindo constantemente.
A vossa tarefa consiste em descobrir a própria identidade dentro da história, encontrar aquilo que vocês sabem, não o que querem acreditar ou o que lhes contaram. Confiar na sabedoria interior é imperativo, porque o saber é a vossa conexão com o Criador primordial. Olha que frase linda essa. Confiar na sabedoria interior, aquilo que você já tem dentro de você, é imperativo, quer dizer, é imprescindível, porque o saber é a vossa conexão com o Criador. Tudo aquilo que eu sei dentro de mim é porque o Criador está me enviando essa mensagem, é porque é o Criador dentro de mim que simplesmente sabe. E conforme forem recordando o vosso papel, vão saber que a vossa vida é relacionada a algo. Quer dizer, a gente não está aqui à toa, a nossa vida não é em vão, e a gente tem sim uma missão. Foram vocês mesmos que escolheram estar aqui. A vossa missão é trazer as vossas lembranças e o valor da existência humana desde o início da criação. Vocês são necessários, vêm sendo treinados para esta missão há várias vidas e não vieram despreparados. Tudo o que precisam saber agora está dentro de vocês. É vossa tarefa lembrarem-se do treinamento que receberam. Esta não é uma vida para aprender informações novas. Como já tivemos oportunidade de mencionar, esta é uma vida em que vocês vão se recordar do que já sabem. E a nossa presença aqui serve apenas para lembrá-los disso. Faz parte da nossa missão. Então, olha que lindo, né? Pensar que a nossa missão, né, uma delas, é justamente trazer as nossas lembranças e o valor, resgatar esse valor da existência humana desde o início da criação. Nós estamos fazendo parte desse processo, escolhemos habitar uma forma humana, ter essa consciência do que é ser humano. E isso é importante, isso é necessário. Essa experiência enquanto humano é necessária e faz parte de um processo de informação, de evolução do todo, de Deus, do Criador, daquilo que você acredita aí como energia maior. E que nessa vida, na verdade, a gente não tem mais nada novo para aprender. Essa vida é para a gente resgatar todo o conhecimento e todo o treinamento que a gente já teve de como passar por essa experiência, de como realizar a nossa missão da melhor forma. Tá? Então eu espero que essas informações tenham realmente tocado o seu coração, resgatado algo dentro de você e que você comece a se lembrar de quem realmente você é. No próximo vídeo, a gente continua aqui do capítulo 2. Um beijo!